Mas afinal, por que é tão difícil sair de uma relação tóxica, abusiva, mesmo você tendo certeza que está nessa relação? Mesmo que você já tenha saído, inclusive, desse relacionamento, mas ainda se vê pensando na pessoa, se perguntando: se eu tivesse esperado um pouquinho mais, se a pessoa tivesse feito uma terapia, será que não mudaria? Talvez você esteja nessa condição e saiba que você pode ter desenvolvido uma síndrome, a qual vou falar aqui, o que representa muito essa dificuldade em sair dessa relação tóxica, abusiva, de uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista. E às vezes não necessariamente só de alguém que tem o narcisismo, mas sim, se a relação já é tóxica, isso quer dizer que ela já é difícil de ter essa pessoa do seu lado. Então, para falar sobre isso, eu vou fazer uma analogia com o filme A Bela e a Fera e essa síndrome que você pode ou já deve ter desenvolvido. Eu sou Cláudia Den, psicanalista, especialista em relacionamento com narcisista. Meu grande objetivo é que entendemos o modus operandi do narcisista, mas grande aqui é a sua libertação e a sua cura emocional. Desde já eu peço que você não esqueça de deixar o seu curtir aqui. Eu tenho certeza que esse vídeo é muito poderoso, você vai entender muito bem porque é tão difícil sair dessa relação. E se você não está seguindo, que eu faça para que o YouTube distribua mais desse conteúdo. Então, a saber, uma fera que toma Bela como uma prisioneira, uma heroína que enxergaria o lado bom de um homem aparentemente mau, um romance que redimiria a fera e o transformaria em um lindo príncipe. Acontece que não é bem assim. Mas é isso que a gente acredita, que você se torna refém da fera, que é, analogicamente falando, aqui é o narcisista, e você acredita que apesar disso, a pessoa vai mudar, que tudo isso vai mudar, e que a pessoa vai voltar a ser um príncipe. Aliás, no início da relação, ele ou ela era um príncipe ou uma princesa, e que com o tempo passou a abusar da sua vítima ou da pessoa refém. Olha, por que é tão difícil? Certamente, aqui também, inclusive no caso da Bela e a Fera, você já deve ter desenvolvido a síndrome de Estocolmo. E essa síndrome faz com que você se mantenha aí presa nesse ciclo abusivo. Então, antes de tudo, é necessário entender o que é essa síndrome e como funciona nos relacionamentos abusivos. Eu vou ler alguma coisa aqui para que eu não perca. A chamada síndrome de Estocolmo ganhou este nome famoso após um assalto a banco na cidade de Estocolmo, que o criminoso Jen e os seus reféns conviveram durante aí 6 dias. E durante esse tempo, laços afetivos foram criados entre eles. Os reféns chegaram a proteger o assaltante com o corpo para que a polícia não atirasse nele. Olha só como esse vínculo foi criado aí, né? Inclusive um deles chegou a falar assim, não, que por ele colocaria a mão, ele confia plenamente, inclusive ele viajaria o mundo inteiro com essa pessoa. Tamanho o envolvimento que essa pessoa já estava, né? Só que esse criminoso, ele era um assaltante peculiar. Ele queria já encerrar o assalto após receber o resgate. E apesar de estar armado e manter os seus reféns em cativeiro, em momento nenhum ele intimidou de forma violenta, agrediu verbalmente ou fisicamente, ou fez inclusive com que eles tivessem medo. Ele não fez isso. Após inclusive a sua prisão, um dos reféns foi inclusive visitá-lo. Então o assaltante, ele era carismático, ele chegou a se casar na prisão. E em momento nenhum após esse evento, após o casamento, ele passou depois a ter novamente essa atitude. Bom, esse é um exemplo e foi por isso que foi chamado aí a síndrome de Estocolmo.
Mas apesar do Alston, o criminoso, não demonstrar ter características de uma pessoa violenta, na época do episódio, teve um criminologista que ajudou a polícia sueca a lidar com o assalto, porque ele achou que não era natural que os reféns tivessem se afeiçoado por um raptor. A hipótese de que eles estariam sofrendo de um mecanismo de defesa psicológica pelo medo em que a vítima amplifica qualquer atitude amigável de seu agressor na tentativa de se identificar com ele. E ele chamou esse mecanismo de defesa de síndrome de Estocolmo. Hoje talvez seja possível afirmar que aquele homem de fato não seja uma pessoa agressiva, não era uma pessoa agressiva, e que mesmo diante dessa tensão, mesmo diante desse medo meio camuflado, isso não significa que não tivesse aí gerado um transtorno psicológico nas suas vítimas. O que isso tem a ver com os relacionamentos abusivos? Então, segundo a psicologia, pessoas que sofrem abuso psicológico, moral, elas podem desenvolver essa síndrome como uma forma inconsciente de autopreservação. Por medo, a vítima acredita que não terá mais meios de sair daquela situação e passa a tentar agradar o seu agressor, o seu abusador, chegando a ponto de encará-lo com simpatia. A vítima, ela fica submetida a uma dependência física e emocional tão intensa que passa a enxergar esse agressor como o único protetor e amigo, muitas vezes sendo capaz de defendê-lo. Ela não percebe que a pessoa faz mal para ela. Em alguns casos, o abuso ele é tão sutil, principalmente quando você está com um narcisista vulnerável, né, que não consegue perceber que está sendo oprimida e até encara o seu agressor como alguém incompreendido e que todos que estão de fora não conseguem perceber que no fundo ele é uma boa pessoa. O mundo que não foi muito boa para esse agressor. É muito comum ouvir de vítimas de relacionamentos abusivos ou tóxicos dizerem coisas como: você não entende, ele me ama no final, eu sei que ele me ama, eu sinto isso, mas a agressão continua, seja verbal ou seja física. A vítima não reconhece como alguém que sofre de um estresse psicológico. Ela não acredita que esteja num relacionamento abusivo e que acredita que se tiver paciência, irá conseguir mudar o temperamento do seu agressor. Você já passou por isso? Coloca aqui nos comentários. Você já acreditou que alguém que estava com você, ou que está inclusive, você já acreditou que essa pessoa iria mudar? E continua nesse ciclo abusivo? Muitas vezes a vítima ela é levada pelo próprio agressor a pensar isso através da prática do famoso gaslight, que acontece quando o agressor leva a vítima a acreditar que está distorcendo as situações, que tudo não passa dos seus fantasmas, da sua própria cabeça, que as coisas não são como elas são. E a vítima acaba acreditando nesse agressor e se sentindo culpada também. Ela é levada a acreditar que exagera ou que realmente ela pode estar meio louca. Então, a dinâmica de um relacionamento abusivo, e ela tem essa desigualdade aí de poder. A pessoa oprimida, ou a vítima, né, é colocada em várias situações de estresse pelo seu opressor. Costuma ser levada a se afastar da família, de amigo, e pedida de sair, inclusive. Então, esse fato da pessoa estar sozinha muitas vezes faz com que ela se sinta culpa por tudo isso. Ela acaba não sabendo mais onde ela está certa, onde ela está errada. Também costuma levar controles de horário. Muitas vezes o seu agressor passa a controlar os horários,
ou exige provas de onde ela estava, como obrigação de manter mensagem, fotos ou fazer vídeos frequentemente para dizer como que ela está. Então veja só, são tantas situações ali que você passa a fazer você acaba anulando a sua vida em função aí desse agressor. A vítima de um relacionamento abusivo, ela é vigiada a todo o tempo. Ela costuma sentir medo das consequências de suas atitudes, fazendo muitas vezes ela se isolar, porque se ela sai dessa submissão, o agressor pode castigá-la, tratamento de silêncio que muitas vezes eles fazem, e mais uma vez você se sente culpada por tudo isso. Então, como você pode ver, os relacionamentos abusivos têm várias características de abuso de poder, agressão, manipulação e dependência emocional. Elementos que em Bela e a Fera, nesse caso, ela não existe. Finalizando o capítulo Bela e Fera, ele não é um agressor. O fato de a fera ser um animal está relacionado aí com o que chamamos de noivos animalescos. O que quer dizer? Que encontram-se redenção através do amor. Então esse animal, ele acaba amando a pessoa porque esse amor, ele encontra proteção. Mas isso é no caso a Bela e a Fera. Então a gente acaba acreditando que dar amor ao narcisista, dar toda a paciência, dar tudo que nós temos vai melhorar, dar paciência vai melhorar esse narcisista. Infelizmente isso é um ledo engano, porque não se trata do seu amor, trata de como a pessoa se enxerga, trata-se da cabeça já, né? Por se tratar de um transtorno de personalidade, o narcisista se vê como essa pessoa. Então ele não se enxerga como uma pessoa do mal. Para ele, tudo que ele faz, de uma certa forma, é justificável. Portanto, finalizando o vídeo aqui, se você se encontra aí como a Bela, tentando resgatar esse príncipe, saiba que esse príncipe ele nunca será resgatado. Ou claro, no caso do homem, a princesa, né? Não será resgatado, porque ele ou ela não querem, não vê necessidade. E é por isso que você fica preso nesse ciclo abusivo. Bom, e como melhorar tudo isso? É claro que vai ser para um outro vídeo. Se você quer, fala que formas de melhora, mas isso, a terapia, primeira coisa é ter a certeza que você está nesse ciclo abusivo e que só cabe única e exclusivamente a você tentar sair desse ciclo. Você pode até conviver com essa pessoa, eu diria até que sim, depende da sua boa vontade, mas desde que você tenha consciência que essa pessoa nunca vai melhorar e que você precisa de uma certa forma sempre ser submetido aos seus prazeres, ao que essa pessoa deseja, às necessidades única e exclusivamente do narcisista. Portanto, se proteja, faça terapia. Aliás, minha mentoria em janeiro, ela tá incrível. Tenho certeza que vão cair várias fichas e que você vai se transformar numa outra pessoa e vai sair dessa relação, além da sua cura emocional. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.